Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos revisar nosso último material para a prova da UERJ que seja sobre equilíbrio iônico. Nós vamos estudar a constante de produto de solubilidade, a dissolução de compostos que são insolúveis e são iônicos em água. Tá legal? Então, esse é um assunto já bastante avançado na nossa playlist e seria muito bom que para você compreender de forma ideal esse tema, você já tivesse estudado outras aulas de equilíbrio químico, de equilíbrio iônico. Mas se você não teve acesso a esse material, deixa eu te ajudar. Aqui na parte de cima do nosso vídeo, ou do lado esquerdo ou do lado direito, nós vamos ter para você o link de toda a nossa playlist com o intensivo de química para o vestibular da UERJ. E nele a gente vai ter vários vídeos, inclusive esses de equilíbrio químico. Então você pode nos agradecer deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal para você continuar acompanhando todo o conteúdo que a gente está fazendo para você estudar e mandar muito bem no vestibular da UERJ, tá bom? Só não esquece de ativar as notificações, que aí assim que eu mandar um vídeo novo, você recebe lá um e-mail dizendo que tem um vídeo novo, você já pode se preparar para estudar essa nova aula. Tá legal? Então, bora lá para nossa teoria, bora para o slide. Bom, a gente vai estudar aqui o que é o constante, o que é a constante do produto de solubilidade. E a gente vai ver aqui a dissolução de alguns compostos iônicos. Por exemplo, o cloreto de prata. O cloreto de prata, quando ele é colocado em água, ele é insolúvel. Então, o que a gente costuma observar é bastante do cloreto de prata, do AgCl, na forma sólida. Mas uma pequena porção dele, bem pequenininha mesmo, vai formar íons prata+, aquosa, e íons Cl- aquoso. E, bom, assim como o cloreto de chumbo. O cloreto de chumbo 2, né, ele é um composto insolúvel, a maior parte dele vai permanecer na forma sólida, mas uma pequena porçãozinha dele vai se dissolver na forma de chumbo mais 2 e de Cl-, tá certo? A mesma coisa para o sulfeto de zinco, a mesma coisa para o sulfeto de bismuto. Para cada um desses compostos, nós vamos ter uma constante para essa reação química. Então, para essa reação de dissociação do cloreto de prata, a nossa constante é a concentração de prata elevada a 1, porque só tem uma prata, vezes a concentração de cloreto, porque só tem um cloreto ali no resultado da nossa reação. O nosso produto ele é sólido, então ele não vai entrar aqui na nossa constante de equilíbrio. Então, por isso nós chamamos de constante do produto de solubilidade. Porque aqui a gente vai fazer a constante vai ter apenas os produtos da reação de solubilização das nossas espécies. Então, assim como o Kc da prata ficou a concentração de Ag+, de prata+, vezes a concentração de cloro menos, como é que vai ficar aqui a do PbCl2? Vai ser a concentração do Pb, que é o chumbo, vezes a concentração do cloro, só que ao quadrado. Por quê? Porque nós temos 2 do íon cloro. Então, a gente tem que levar ele ao quadrado. Perfeito? Legal. Então, a nossa constante de equilíbrio para a dissociação do zinco vai ficar a concentração de zinco vezes a concentração de enxofre. E para o bismuto, vai ser a concentração do bismuto elevado ao quadrado, porque são 2 bismutos que são gerados na reação de dissociação, e o enxofre elevado ao cubo, porque são 3 enxofres gerados na reação de dissociação. Tá legal? E essas constantes, a gente não chama elas de Kc, né? A gente tem um nome específico para elas, né? Já que nós chamamos elas de KPS, constante de produto de solubilidade, nós vamos acabar chamando elas de KPS, eu acabei me antecipando, né? Então, constante de produto de solubilidade. Constante a gente chama de K, sempre, então KPS. Tá legal? E esses valores de KPS, eles normalmente já estão tabelados. Então, você pode escrever aí no Google constante do produto de solubilidade de uma espécie química qualquer, sei lá, do cloreto de prata. E aí você vai achar o valor que a internet vai trazer para você. Ou você também pode digitar tabelas de constantes de produto de solubilidade. Muitos dos livros de químicas trazem essas tabelas para a gente poder consultar na hora de resolver exercícios. Mas você também pode pesquisar pela internet, não tem problema nenhum, desde que você use uma fonte razoavelmente confiável. Tá legal? Então, pesquisa, de preferência, se achar a fonte sendo um livro ou sendo uma universidade, provavelmente é um valor mais difícil de estar errado. Tá legal? Então, beleza. E aqui eu consultei o constante de produto de solubilidade do cloreto de prata, do cloreto de chumbo, do sulfeto de zinco e do sulfeto de bismuto. São esses valorizinhos aqui, extraídos dessa tabela, que, para ser sincero, eu não sei o quão
verdadeiros são esses valores, mas é só para a gente ilustrar aqui a nossa matéria. Tá legal? Então, eu vou te perguntar, com base nisso, a gente consegue calcular a solubilidade de um sal em água pura? Consegue. Então vamos pegar ali o exemplo do cloreto de prata. Nós temos o seu KPS e a gente vai pegar ali e montar um quadrinho de equilíbrio com ele. Então, olha só, o AgCl, quando se dissocia em água, ele vai gerar uma quantidade S, que é a sua solubilidade máxima, né? Vamos chamar de S, e uma quantidade S, que é a sua solubilidade máxima de cloreto. E essas quantidades, eu sei que elas estão na quantidade máxima conforme eu tenho um pouco do cloro, né, do AgCl, do cloreto de prata, na forma sólida naquele equilíbrio. Então, se eu tivesse aqui um bekerzinho com água, né? Vamos botar aqui um bekerzinho com água, e aqui embaixo eu tentei dissolver um pouquinho de cloreto de prata e tem um pouquinho de sólido no final. Então, está em equilíbrio, porque eu tenho um pouquinho dos íons prata e dos íons Cl- na solução, mas eu tenho também um pouco dessa espécie sólida. Então, para ser um equilíbrio químico, eu tenho que ter coexistência de todas as espécies ali presentes na nossa reação. Tá legal? Então, perfeito. Então, vamos continuar então para a parte do cálculo. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui KPS, vai ser igual, então, a concentração de prata vezes a concentração de cloreto, né? Seguindo a nossa forma da constante de equilíbrio. E aí, como a gente pode simplificar um pouquinho, vai ficar S ao quadrado, e como a gente tem o valor do KPS, é só a gente aplicar ali e fazer as continhas. Tá? Então, fazendo a continha, a solubilidade de prata ou de cloreto de prata no nosso equilíbrio químico vai ser 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Lembrando que essas quantidades, essas concentrações estão sempre nessa unidade. Tá legal? Então, você viu, não é exatamente difícil. Mas é preciso ter muita atenção, porque cada sal pode ter uma forma diferente de se fazer esse cálculo. Por exemplo, se a gente pegar um cloreto de chumbo, a sua estequiometria de dissociação é diferente. Porque a cada 1 de chumbo que se dissocia, você vai dissociar 2 do cloreto. Então a reação vai ficar um pouquinho diferente. De forma que quando nós formos montar o equilíbrio químico, nós vamos ter a concentração de chumbo, que é o S, né, certo? Vezes a concentração do cloreto, que é o 2S, que a gente vai ter que levar ao quadrado, porque tem o 2 na nossa reação. Então, se a gente fizer essas continhas, a gente vai ter que o KPS ele vai ser igual a 4S ao cubo. E aí a gente vai pegar esse valor, né, de KPS, que a gente tem para esse composto, vai ter que dividir por 4 e tirar a raiz cúbica. E isso já é um pouquinho mais difícil. Via de regra, quando nós temos problemas de KPS na UERJ, por exemplo, a gente cai em equações desse tipo aqui. Tá? Mas também poderia ser desse tipo aqui, não tem problema. E por isso, inclusive, é um pouco complicado da gente comparar a solubilidade de sais apenas pelo valor do KPS. Porque alguns KPS vão ter um expoente 3, vai ter um expoente 2, pode ter um expoente 4, um expoente 5, e isso aí pode fazer com que os valores tenham números muito diferentes entre si. Então, para a gente saber qual composto é mais solúvel ou menos solúvel, não basta comparar apenas o KPS se eles tiverem estequiometrias de dissociações diferentes. Se a estequiometria de dissociação for igual, a gente pode comparar. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho nos nossos slides, na nossa aula. Então, por exemplo, eu posso perfeitamente comparar a solubilidade do cloreto de prata com a do sulfeto de zinco, porque os dois têm dissociação de 1 para 1. Então, você consegue ver que, claramente, o cloreto de prata é mais solúvel que o sulfeto de zinco. Mas eu não posso comparar a solubilidade do do cloreto de chumbo com a do sulfeto de bismuto, porque olha só, as suas reações de dissociação vai levar a gente a constantes, né, a valores de KPS muito diferentes por causa das contas que vão surgir. Uma vai ter o chumbo elevado à potência 1 vezes o cloreto elevado à potência 2. No outro você tem o bismuto elevado ao quadrado vezes o enxofre elevado ao cubo. Então daqui com certeza o S daqui vai estar elevado à quinta. E isso é muito difícil de fazer conta, né? Então, é muito pouco provável que você tenha na prova da UERJ um KPS no qual você vai ter que descobrir a solubilidade do sulfeto de bismuto, por exemplo. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui as anotações para a gente continuar com a nossa aula. Então, isso aqui foi tudo que a gente já tinha visto, e aí eu trouxe aquilo para a gente poder ilustrar. E aí eu vou te trazer um segundo problema. E a gente tentasse descobrir a solubilidade do cloreto de prata não mais em água pura,
Mas, por exemplo, a gente vai tentar dissolver, sei lá, em água do mar, em soro caseiro, em alguma solução que já tivesse uma certa concentração de íons cloreto. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, nós vamos ter que fazer um quadro de equilíbrio um pouquinho mais complexo que o anterior. O primeiro estava bem simplesinho, né? Só tinha uma linha. Agora nós temos uma quantidade de cloreto inicial que a gente não sabe, que é 0, mas a gente tem uma quantidade de cloreto que o nosso problema deu para a gente. Então, vamos supor que já tinha, né, uma quantidade de cloreto que fosse igual a 0,01. E aí, ao longo da dissociação, eu vou formar íons prata, né, uma quantidade X, e vou formar uma quantidade X também de cloreto. Só que como esse é um composto pouco solúvel, a gente já sabe que esse valor X vai ser muito pequenininho. Então, a gente pode dizer que a concentração de cloro, né, de cloreto no final, vai ser praticamente 0,01. Então, a gente vai aplicar esse valor no KPS, né, que a gente já sabe o valor, e esse valor de X também como sendo a nossa nova solubilidade que eu tratei como S. Tá legal? Então, vocês estão vendo que nesse caso aqui, o S não é mais S ao quadrado, né? Eu deixei aqui o quadrado por erro de digitação, desculpa, vai ficar igual a 10 a menos 7. E se vocês compararem, então, a solubilidade da prata nessa solução, ela ficou menor que a da concentração anterior. E aí eu queria que você respondesse para mim. Isso faz sentido com as nossas leis de Lavoisier, de Le Chatelier sobre equilíbrio químico? Faz sentido que se eu tenho a quantidade de cloreto aqui, o nosso equilíbrio está deslocado para a formação do reagente e não do produto? Bom, você que está mais sagaz nisso percebeu que faz sentido sim. Mas nós temos um nome especial para isso, desculpa. Nós chamamos isso de efeito do íon comum. O fato de nós termos já no equilíbrio químico um íon em comum com o da solubilização faz com que nós tenhamos uma solubilidade reduzida ali daquela espécie química. Tá legal? Então, os nossos problemas de solubilidade de KPS são muito parecidos com esses dois exemplos que nós resolvemos. Nós podemos ter que calcular a concentração que vai levar à precipitação, né? Então, aqui no caso, a gente pode ter o KPS, ter a concentração, por exemplo, de cloreto e descobrir qual é a concentração de cloro que vai ser de prata que vai ser suficiente para iniciar a precipitação. No nosso exemplo, se tiver 10 a menos 7, a gente começa a ver a formação de sólido, porque atingiu o equilíbrio químico. Tá legal? Ou a gente pode ter que descobrir a solubilidade daquele sal, conforme nós já fizemos. Tá legal? Então, espero a todos que vocês tenham gostado dessa aula. Então, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo, não esquece. E além disso, se você quiser uma mãozinha extra, uma ajuda, um suporte maior de um professor, de 2 professores, para poder te ajudar na sua preparação para a UERJ, nós temos um projeto de simulados online que tem sido muito bacana e que tem ajudado alguns alunos. E se você quiser saber um pouco mais sobre ele, eu vou deixar o link aqui na descrição para explicar como é que ele funciona. A gente tem simulados todas as semanas, com correção comentada, e tem sido bem legal. Quem tem participado tem gostado bastante, e quem sabe isso não seria uma forma de você deslanchar de vez em química, tá bom? Então, se você quiser, entre em contato comigo, que eu vou te explicar todos os detalhes para você saber tudo sobre como ele funciona. Tá legal? Então, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.